Mas eu quero falar de algo muito interessante e muito importante. A escolha que o Senhor Jesus Cristo fez da sua pessoa. A escolha que o Senhor Jesus Cristo fez de você. No capítulo 15 do livro de João, quando João escreve palavras que foram ditas pelo Senhor Jesus, ele escreveu no capítulo 15, no versículo de número 16, não precisa abrir, porque esse não vai ser o tema da nossa mensagem, mas só para mim dar a introdução do que nós vamos falar. Ele disse assim: vocês não me escolheram. Presta atenção. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi. Às vezes parece uma coisa simples essa escolha, mas não é uma coisa simples. Quando você passa a entender a palavra de Deus, as escolhas que foram feitas pelo Senhor, você vai ver o grande privilégio que nós temos. Não pense você, amado, que no Velho Testamento acontecia assim. Não era assim. As escolhas que eram feitas lá no Velho Testamento eram muito diferentes das escolhas que são feitas hoje pelo Senhor. Você sabe que havia da parte de Deus uma orientação para o povo de Israel, para que eles tivessem a responsabilidade de educar os filhos deles no caminho do Senhor. E no decorrer dos tempos, instituiu-se as escolas do catecismo, isso é, as crianças desde a mais tenra idade, quando começavam a ter entendimento, elas já eram levadas para serem educadas, para serem ensinadas dentro dos princípios da palavra de Deus, porque o cânon sagrado do Velho Testamento havia sido formado, e esses ensinamentos do Velho Testamento eram passados para as crianças. Agora preste atenção no que eu vou te dizer. E era passado para as crianças, e as pessoas que ensinavam essas crianças, eles ficavam observando as crianças que se destacavam. Aquelas crianças, eles observavam, e quando aquelas crianças iam se desenvolvendo, eles prestavam atenção para saber qual delas tinha real interesse, qual delas estavam se desenvolvendo, qual delas estavam tendo aptidão, desejo e querer no coração de crescer, conhecendo, fome no seu interior pelo conhecimento das coisas de Deus. E por que isso se dava? Isto se dava, amado irmão, porque os rabinos, quando viam essas crianças se desenvolvendo, eles não escolhiam a todas não, eles ensinavam a todas, mas eles escolhiam essa em particular, e passavam a educar essa criança, a trazer um desenvolvimento maior a essas crianças, porque elas estavam sendo treinadas para posteriormente virem a ocupar o lugar dos rabinos e serem educadores, e serem o quê? Ensinadores da palavra de Deus. O apóstolo São Paulo nos fala em Atos que ele foi escolhido na escola do rabinato, e ele aprendeu aos pés dos principais rabinos da época dele, que era chamado de Gamaliel. Ele recebeu um ensinamento grandioso, um ensinamento precioso. Por isso que o apóstolo São Paulo, ele tinha maior entendimento e maior compreensão do Velho Testamento do que os demais apóstolos que foram escolhidos pelo Senhor Jesus Cristo, mas de maneira diferente da escolha que se dava no Velho Testamento. Lá no Velho Testamento, então, a escolha era dada individualmente, era escolhido uma única pessoa, pessoalmente, uma única pessoa só, uma única. E Paulo,
ele mesmo falou que dentre os fariseus ele se destacava entre todos, devido ao conhecimento que ele tinha, devido à bagagem que ele trazia desse conhecimento, e diferentemente, amado, dos 12 homens que o Senhor Jesus Cristo escolheu. Porque aqueles 12 homens que foram escolhidos pelo Senhor, não foram escolhidos porque eles se destacavam mais do que os demais, não foram. Mas eles foram escolhidos pelo Senhor. Agora, o Senhor Jesus Cristo, ele fez parte dessa escola do rabinato. Por quê? Porque ele se tornou um rabino. Nós não temos a certeza quem foi que o escolheu e o ensinou dentro dos princípios do Velho Testamento. Nós não sabemos quem foi. Eu posso pesquisar e procurar, mas estou falando que eu não sei agora, não sei hoje. Mas claramente ele foi ensinado assim. Onde é que ele esteve dos 12 aos 30 anos? A Bíblia não fala nada. A Bíblia não diz absolutamente nada onde é que ele esteve dos 12 aos 30 anos. Possivelmente, ele esteve aos pés de algum rabino, e esse rabino dedicou parte da vida dele para ensinar o Senhor Jesus Cristo a respeito das revelações que haviam do entendimento, da compreensão lá do Velho Testamento. Você se lembra quando aqueles 2 homens estavam indo a caminho de Emaús, aborrecidos, chateados? Você sabe por quê? Porque o mestre que eles achavam que iria permanecer e iria trazer livramento para Israel havia morrido. Então nosso Senhor havia ressuscitado já, e o Senhor aparece ao lado deles, e o Senhor começa a ensiná-los a respeito de tudo quanto a seu respeito, a respeito do próprio Senhor, estava escrito na lei de Moisés e também nos demais profetas. Então ele tinha um conhecimento profundo de tudo que estava escrito. Porque esse conhecimento não deu assim, paf, veio. Esse conhecimento ele adquiriu, e o Espírito Santo lhe fez lembrar de tudo quanto estava escrito, e de que ele trouxe e recebeu o ensinamento e o conhecimento. Agora, amado, assim aconteceu com o apóstolo São Paulo também, mas não foi assim que aconteceu com os 12 que foram escolhidos pelo Senhor. Esses 12 não foram escolhidos porque eles se destacavam no meio dos demais, não. O Senhor Jesus Cristo, nós lemos aqui um pronunciamento que Ele está fazendo para esses homens, disse: não foi você que me escolheu, e eu não escolhi vocês também porque vocês se destacaram entre os demais, não. Eu escolhi vocês porque aprouve a mim escolhê-los. E a escolha que o Senhor faz, amado, é uma escolha sem arrependimento. O Senhor Jesus escolheu Pedro, escolheu Tiago, escolheu João, escolheu André, escolheu Bartolomeu, escolheu Filipe, escolheu Tiago menor e Tiago maior, escolheu Zebedeu, escolheu Natanael, escolheu os 12, Judas Iscariote, Judas Tadeu, foi todos escolhidos por Ele. Todos foram escolhidos pelo Senhor. Algum deles era melhor que os demais? Não, nenhum deles era melhor que os demais. Todos eles foram escolhidos no mesmo plano pelo Senhor. Mas logicamente, amado, tem 12 pessoas, nem todos têm o mesmo comportamento, nem todos são da mesma índole, nem todos são tranquilos igual João, nem todos são duvidosos igual Tomé. São personalidades totalmente diferentes. Nem todos são afoitos e atirados e ousados como Pedro era, que por muitas e muitas vezes essa ousadia que ele tinha trouxe alguns elogios a ele, mas também trouxe algumas repreensões. Trouxe
algumas repreensões. Agora, amado, presta atenção no que eu quero lhe dizer. O Senhor escolheu esses 12 homens e Ele passou a tratar diretamente com esses 12 homens. Ele era um rabino, Ele poderia ter escolhido um único só para ocupar o lugar dele posteriormente na pregação do Evangelho, não como Filho de Deus, logicamente. Mas Ele escolheu 12 homens. Esses 12 homens que Ele escolheu não eram homens perfeitos, assim como você não é, assim como eu não sou. Não eram. E é interessante, porque por várias vezes, houve negligência desses 12 homens, e o Senhor Jesus Cristo nunca os desprezou. Por quê? Porque eles haviam sido escolhidos pelo Senhor e estavam num processo de purificação, num processo de santificação. Olha como a gente às vezes age errado, né? A gente sabe que não tem ninguém perfeito, nós somos perfeitos. Mas às vezes, irmãos, nós não tratamos os nossos irmãos, aqueles que às vezes escorregam, aqueles que às vezes caem, com a misericórdia e estendendo a eles o perdão. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nunca condenou esses 12 homens que estavam junto com Ele, nunca. Eles não erraram, mas se erraram, veja bem, não foi uma vez não, várias vezes esses 12 homens estavam seguindo o Senhor Jesus Cristo, e eles, por várias vezes tiveram uma discussão entre eles, porque algum deles se achavam ser maiores e melhores do que outros. Eu quero levar você lá com o apóstolo São Paulo. O apóstolo São Paulo, amado, ele nunca atribuiu a si mesmo coisas que ele viesse a se vangloriar delas, a não ser, ele mesmo disse, que ele se vangloriava na cruz de Cristo. Era nisso que ele se vangloriava, na cruz de Cristo. Isso é, naquilo que Deus colocou para ele realizar, naquilo que Deus colocou para ele fazer. Um homem inteligentíssimo, um homem sábio, e a sabedoria que ele havia adquirido através de ser ensinado lá por Gamaliel, essa sabedoria foi ungida pelo Espírito Santo, e ele então teve muitas revelações que ele ligava as coisas que Deus revelava para ele, através do Espírito Santo, com as coisas que estavam escritas lá no Velho Testamento, e aí então ele recebe essa sabedoria de Deus para escrever tantas e tantas coisas preciosas para nós como igreja, para que nós possamos nos conduzir de maneira a agradar ao Senhor. Porque não era outra coisa que o apóstolo São Paulo fazia em sua vida, a não ser andar de maneira que ele viesse a ser agradável ao Senhor em toda a sua conduta. Em toda a sua conduta. E amado, o apóstolo São Paulo disse em certa ocasião que ele sim era o maior de todos. Ele sim era o maior de todos. O maior de todos os pecadores, ele disse. Que ele se considerava assim, e aliás, ele disse assim, olha, ninguém olhe em mim além daquilo que na verdade eu sou. Porque se tem alguma coisa que em mim se destaca, não se destaca pelos meus próprios méritos, mas se destaca porque em mim manifesta o poder, a graça, a misericórdia e a sabedoria com a qual Deus me ungiu. Ele ia mais longe ainda, ele dizia assim, você quer saber de uma verdade? Quando eu estou fraco, é aí que sou forte. Não é que eu me sinto forte em mim mesmo, eu sinto a fraqueza em mim mesmo, diante de tantas e tantas e tantas responsabilidades que Deus colocou sobre os meus ombros. E quando eu me sinto tremendamente fraco, então eu não tenho no que me estabilizar,
não tem no que me colocar os meus pés, no que eu tenho que me estribar. Aí então eu me sinto totalmente dependente de Deus, totalmente dependente de Deus, totalmente dependente de Deus. E quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. E é aí que eu digo então, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amado, o apóstolo São Paulo, ele reivindicou para ele uma posição que ele recebeu por revelação de Deus. Revelação de Deus. Agora, esses 12 homens, amado, eles foram chamados de homens incultos, homens indoutos. Pedro e João, quando eles foram presos, levados foram diante do Sinédrio, e o Sinédrio era composto pelos principais dos judeus, né? Eram as pessoas, os príncipes dos judeus, estavam ali, esses 71 homens estavam ali. E eles começaram então a questionar Pedro e João, a respeito daquilo que eles falavam, a respeito daquilo que eles pregavam. E esses homens disseram que Pedro e João eram homens indoutos, não eram homens iletrados, homens indoutos, porque uma pessoa iletrada ele não consegue escrever, e Pedro e João, eles escreveram aí cartas. João escreveu o Evangelho, João escreveu várias cartas, João escreveu o Apocalipse. O que eles estavam querendo dizer? Eles estavam querendo dizer que Pedro e João eram homens que não haviam aprendido da mesma forma que o rabinato aprendia. Eles, quando foram ensinados, eles não se destacaram e não foram assumidos por nenhum rabino para pessoalmente serem doutrinados, mentorados por eles. Não foram. Então, eles disseram, Pedro e João nunca haviam subido nos púlpitos das igrejas ou das sinagogas com autoridade para ensinar, da forma como Jesus subiu, da forma como Jesus subia. Ele era um rabino por excelência. Coisa maravilhosa. Rabino por excelência. Irmão, o Senhor tinha conhecimento. Quando o Senhor fala para mim, fala para você, escuta aqui, ó, joga a preguiça fora, examine as Escrituras, o Senhor quer encher você do conhecimento, da sabedoria que está descrito ali, mas Ele não poderá fazê-lo se você não dedicar tempo, se você não dar tempo para que Ele possa te ensinar, você escrever, você aprender, você ler, você se dedicar à leitura, o desenvolvimento, o crescimento espiritual, não vai poder fazê-lo, porque você não dá tempo para ele te ensinar, não dá tempo. Aí, irmãos, Pedro e João, eles não foram escolhidos por nenhum rabino, eles nunca subiram no púlpito para ensinar, nunca subiram numa sinagoga, no púlpito de uma sinagoga, nunca. Eles não foram escolhidos por nenhum rabino, diferentemente do Senhor Jesus. O Senhor Jesus tinha acesso. Ele tinha acesso. Por quê? Porque ele havia pertencido à escola do rabinato. Então ele tinha acesso para ensinar, tinha autoridade para ensinar. A autoridade que ele tinha excedia a autoridade dos demais mestres, porque além dele ensinar com sabedoria muito profunda, aquilo que ele ensinava também vinha com a autoridade dos céus, vinha pela unção do Espírito Santo que ungia a palavra que ele falava, e consequentemente as pessoas que o ouviam, essas pessoas recebiam o ensinamento e recebiam também o discernimento. Tem alguma coisa diferente nesse homem.
Tem alguma coisa diferente nesse homem. Ele não ensina igual aos demais, não ensina. Ele ensina como quem tem autoridade para ensinar. Amado, olha só, várias vezes esses homens, irmão, por várias vezes, o Senhor está andando com eles, o Senhor está ensinando-os, levando-os a aprender da palavra dele e também à prática. Eles começam a discutir entre eles, qual deles era o maior? Qual deles era o maior? Quem você acha que era o maior? Qual deles era o maior? E eles vêm discutindo, o meu cartão aqui é número 212, o do outro é 1000 e pouco, então eu acho que eu sou maior, porque eu sou mais antigo do que ele. Sabe que número que é a minha credencial da igreja, irmãos? 971. Hoje está no número 60.000 e pouco. Muito tempo lá atrás, né? Muito tempo lá atrás. Isso não faz ninguém maior e melhor do que ninguém. Não faz. Aliás, quanto mais você cresce na graça, quanto mais você cresce na comunhão com o Senhor, mais você sente a sua pequenez diante dele. Mais você sente a sua dependência dele, mais você sente a dependência. Esses 3 homens, esses 12 homens, estavam iniciando o ministério, e a gente, quando é criança, faz as coisas de criança, pensa como criança, fala como criança, e tem atitudes de criança. E a atitude deles era discutir qual deles era o maior, qual deles se destacava mais. E foi aí então que o Senhor chamou a todos eles e perguntou: o que é que vocês estão discutindo? E logicamente que eles não quiseram falar absolutamente nada para o Senhor daquilo que estavam discutindo, daquilo que estavam falando, não quiseram, ficaram com vergonha. Mas, irmãos, o apóstolo São Pedro, um homem que era ousado, e por ser ousado ele se destacava entre os demais. Um exemplo muito fácil: nós estamos tendo ontem reunião com os pastores da região toda, e no momento em que nós estamos tendo essa reunião, eu disse assim: eu preciso que alguém vá lá e chame a Sônia, porque ela tem algo para falar para vocês a respeito da administração da igreja. Irmão, eu nem acabei de falar, o irmão que estava sentado lá aos fundos já levantou rapidamente e já foi lá. Então é uma pessoa que se destaca por causa da sua iniciativa. E Pedro, ele era assim, ele se destacava entre os demais porque ele era alguém que tinha iniciativa. Tinha iniciativa. Posso usar um outro exemplo? Eu chegar aqui na igreja e olhar as cadeiras tudo fora de lugar, o irmão sentado perto da cadeira fora do lugar, e ele pôr a cadeira no lugar. É simples, não é? É uma iniciativa. Quando nós acabamos o culto no domingo à noite, na terça-feira, lava-se tudo aqui. Então a gente às vezes pede para os irmãos homens, por favor, não vá embora a hora que acabe, porque na maioria das vezes só fica as irmãs aqui, e nós temos que colocar as cadeiras, amontoar as cadeiras uma em cima da outra, fazer fila para ficar livre para lavar aqui. Estou pedindo isso para você, tá bem? A hora que acabar o culto, não vai embora não, ajuda nós aí, tá bem? Olha, mas Pedro, ele era assim, ele tinha o quê? Iniciativa. Toda coisa que se apresentava, ele estava na frente, ele queria fazer. Então, logicamente, se destacava por iniciativa, ele era assim. E por vezes ele se destacou no momento em que o Senhor pergunta para todos:
que a pessoa aí de fora me diz ao meu respeito aí? Um diz que o senhor é isso, outro diz que o senhor é aquilo, tu diz, e vocês, o que vocês dizem? Quem é que tem a iniciativa? Pedro. Para nós, sabe quem tu és? Tu és Jesus, o Filho de Deus, o prometido. Aí o Senhor elogia Pedro. Pedro, isso não veio de você. Não veio de você. Isso que você falou foi algo que o Espírito Santo tocou no teu coração, revelou a você, de tanto você andar comigo, de tanto você ver as coisas acontecer, então você teve o discernimento. As pessoas lá de fora falam coisas que eles não sabem, acha que é isso, acha que é aquilo, mas você diz com convicção que Jesus é o Filho de Deus. Oh, glória a Deus, que coisa tremenda. Mas veja bem, amado, no mesmo momento que ele era alguém aberto para as revelações de Deus, ele era alguém também, através da sua impetuosidade, alguém também que era aberto para ser usado por Satanás. Por exemplo, quando o Senhor está com eles, e o Senhor começa a contar a eles, e eles não conheciam o Velho Testamento, porque se eles tivessem sido ensinados por um rabino, eles iriam saber o que é isso. Paulo sabia o que era. O Senhor Jesus Cristo chama-os e começa a dizer para eles o seguinte: olha aqui, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos malfeitores, vão prendê-lo, vão crucificá-lo, vão matá-lo, e ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Quando Pedro ouve isso, Pedro se aproxima do Senhor e fala: o que é isso, Senhor? Isso não vai acontecer contigo. Ele teve a ousadia, irmão, ele teve a ousadia de confrontar uma palavra que o Senhor estava dizendo, e que não era uma palavra que o Senhor estava pronunciando por uma revelação, mas ele estava apenas pronunciando o que estava escrito lá no Velho Testamento. Ele estava revelando que ia chegar aquilo que estava escrito, e que ele iria passar por tudo aquilo. Numa outra ocasião, o Senhor Jesus Cristo está ensinando todos eles, falando com todos eles, e aí o Senhor fala assim para eles: olha, vocês vão me trair, vocês vão me abandonar, vocês vão me trair, vocês vão me abandonar. O que foi que Pedro disse? O que é isso? Todos esses que estão aí poderão fazer, mas eu não. Eu não farei isso. Agora eu quero ler com você o texto da mensagem. Se você tem aí a sua Bíblia em mãos, abra comigo em Lucas capítulo 22, versículo 54. Está escrito assim: então, prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Isso você sabe que aconteceu lá no Getsêmani, logo após o Senhor ter instituído a Santa Ceia. Pedro os seguia à distância. Mas, quando acenderam um fogo no meio do palácio, ou no meio do pátio, e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada ouviu, sentado ali à luz do fogo. Olhou fixamente para ele e disse: esse homem estava com eles. Amado,
Essa criada, ela não foi lá, ela não esteve lá no Getsemane, lá, juntamente com Judas Iscariotes e todos os soldados que foram lá para prender Jesus. Ela não esteve lá. Ela sabia que Pedro era um discípulo do Senhor. Sabia. Então ela confronta Pedro, diz, olhou fixamente para ele. Ela tinha certeza, ela tinha convicção. E disse para ele assim: este homem, contando para os demais, estava junto com ele. Este homem estava junto com ele. Mas o que ele fez? Ele negou. Mulher, não conheço. Não conheço. Pouco depois, um homem o viu e disse: você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. Irmãos, Deus, o Senhor Jesus Cristo, Ele não faz escolha errada. Ele não faz escolha errada. Pedro caiu, Pedro se arrebentou, Pedro se quebrou todinho. Numa outra ocasião, Jesus falou para ele: arreda-te de mim, Satanás. Falou na cara, na lata dele: sai daqui, Satanás, arreda-te daqui. Falou na cara. Ele tinha autoridade para fazer isso ou não? Tinha, não tinha? Ele não estava falando com Pedro. Ele estava falando com o Espírito que usou a boca de Pedro. Arreda-te de mim, Satanás, porque tu cogitas as coisas do homem, não nas coisas de Deus. O que aconteceu, irmão? O que aconteceu? Pedro negou o Senhor. Os demais negaram também o Senhor, mas eu lhe pergunto, por causa disso o Senhor desistiu de Pedro? Por causa disso o Senhor desistiu de todos os demais? Não desistiu. Não desistiu, e glória a Deus, porque não desistiu de Pedro e não desistiu os demais. Sabe por quê? Porque não foi Pedro que o escolheu. Não foram os demais que escolheram o Senhor. Nós lemos ali em João 15:16: não foi você que me escolheu, mas eu escolhi você, e a minha escolha a teu respeito não é uma escolha errada. Você pode falhar, você pode errar, você pode escorregar, mas isso não anula a escolha que o Senhor fez de ti. E preste atenção no que eu quero lhe dizer agora. Preste atenção. Errar e falhar é coisa do homem. Nós erramos, nós falhamos, mas isso não anula o nosso chamado, isso não anula a escolha que o Senhor fez de mim, isso não anula a escolha que o Senhor fez da tua pessoa, não anula, não anula. O Senhor te escolheu, porque aprove a Ele te escolher no meio da multidão. E daí? Olha, irmãos, a Bíblia nos fala que, lógico, aconteceu exatamente como estava escrito para acontecer. Quando o Senhor Jesus Cristo disse que todos eles iriam traí-lo, é porque estava escrito lá no Velho Testamento. Jesus era um profundo conhecedor do Velho Testamento. Ele era alguém que tinha conhecimento, então ele estava falando as profecias que estavam ditas lá a respeito dele e a respeito dos demais que haviam sido escolhidos por ele também. Aí, amado, às vezes nós desistimos fácil das pessoas, né? Às vezes a pessoa erra, a gente já quer cortar o pescoço dela, já quer dar uma rasteira nela, já quer passar o rodo nela.
Senhor não age assim não. Logicamente que há há uma observação aí, porque a pessoa quando ela erra, e ela se arrepende, ela tem a misericórdia do Senhor. O que não alcança a misericórdia do Senhor é que aquela pessoa que peca e continua pecando, permanece na prática do pecado, né? Quando a Bíblia fala assim, que alcança a misericórdia do Senhor aquele que confessa o seu erro e o abandona. Não é aquele que é acostumado no erro, que permanece no erro, que permanece no pecado. Então, não, né? Aí, amado, o que aconteceu? Olha a decepção que Pedro teve consigo mesmo. Porque ele se achava o melhor, ele se achava mesmo. Diferente do apóstolo Paulo, que dizia assim: miserável homem que sou. Diferente do apóstolo Paulo, que dizia assim: olha, quando eu estou fraco é aí que eu sou forte. Diferente do apóstolo Paulo, que dizia assim: eu sou o pior de todos os pecadores. Diferente. Mas isso não quer dizer que o Senhor havia abandonado Pedro, que o Senhor havia desistido de Pedro. Não, não desistiu. Não desistiu, não desistiu. Olha aqui, irmão, o que é que Pedro foi fazer? Pedro, logo quando aconteceu tudo aquilo com o Senhor, e o Senhor foi preso, foi morto, Pedro ele foi pescar, ele foi praticar aquilo que ele sabia fazer anteriormente, foi pescar, e junto com ele, tinha mais 6 que foram, mais 6, então tinha 7, olha, os 7 pescando, todos eles, eu creio que eram pescadores, ou eles estavam lá porque Pedro foi pescar, e Pedro mais uma vez manifesta a liderança dele dentre os demais, foi pescar, e ele estava pescando, irmão, ele estava pescando, quando você desiste de uma pessoa, você não volta a procurá-la, né, irmã Helena? Quando se desiste de alguém, você não volta a procurá-lo. Não volta. Mas o que o Senhor Jesus Cristo fez? E eles estavam todos os 7 pescando lá. Quem que aparece lá na praia? Quem? O Senhor ressurreto. Ele aparece na praia. Amanhece lá na praia, lá no mar da Galileia, vejo alguém vem caminhando, sobre os cumes, sobre a areia, é o Senhor de Nazaré. É Ele que estava vindo lá, Ele está vindo lá, Ele está vindo para te restaurar, Ele está vindo para passar o apagador naquilo que ficou para trás. Ele está vindo para restaurar as coisas com a finalidade para a qual Ele as escolheu, para a qual Ele as separou. E Ele aparece lá, amado, Ele aparece lá, e os discípulos estão lá, alguns olham lá e vê aquela pessoa lá na praia, e alguém não sabe quem foi, não sei se foi João, o discípulo amado, mas tudo leva a crer que foi João. João disse: é o mestre, é o mestre, é o mestre, é o mestre. Quando falou que era o mestre, quem é que toma atitude? Quem? Pedro, aquele impulso dele, ele toma, vem na frente, vai lá, e ele se aproxima do mestre, chega perto do mestre, e aí então, amado, o mestre diz para ele, lá no capítulo 21, versículo de número 15, Jesus fez um convite para eles, capítulo 21, versículo 12, Jesus lhes disse: venham comer.
Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhes perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Aleluia. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com os peixes. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois de ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Lembra-te que você foi escolhido para deixar as redes, para deixar de pescar peixes. Lembra-te que eu disse: você vem e segue-me, porque eu farei de você pescador de homens. Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide dos meus cordeiros. O que é um cordeiro? Um cordeiro não é uma ovelha adulta ou um carneiro adulto. É tenro, é novinho. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. O Senhor não estava satisfeito ainda não. Quantas vezes Pedro negou? Pedro negou 3 vezes. E como é que Pedro vai Pedro vai quebrar aquelas palavras que ele havia dito, negando o Senhor? Confessando. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas. Olha a consciência de Pedro agora. Penso eu que veio à memória dele quando o Senhor lhes havia dito: todos vocês irão me trair. E Pedro disse: eles podem fazer isso, mas eu não. Agora ele confirma: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu disseste que eu ia trair, eu traí mesmo. Agora eu sei que o Senhor sabe todas as coisas. Agora eu nunca mais vou usar minha palavra para contradizer o Senhor. Agora eu nunca mais vou querer ter a ousadia para confrontar a tua palavra. Nunca mais, porque eu sei que tudo o Senhor sabe, e tudo quanto o Senhor diz é verdadeiro. Tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: cuida das minhas ovelhas. Amém? O Senhor Jesus não desistiu de Pedro, ainda que Pedro teve o pensamento que tal havia acontecido. Amado, o Senhor não desiste da tua vida. O Senhor não chamou você erradamente, ainda que você escorregue, ainda que você caia, ainda que você tenha 1000 pensamentos na tua cabeça. O amor de Deus por você excede os pensamentos da tua cabeça. A preciosidade que você tem diante do Senhor excede muito aquilo que você mesmo acha-se diante dEle. E Ele não desiste de você, Ele não desiste de nós, Ele não desiste de mim, Ele não desiste de nenhum de nós, de ninguém, porque as escolhas dEle são sem arrependimento. Não foi você que escolheu Ele, não. Você não tem mérito nenhum nisso. Olha aqui, lembra aquele rapazinho? Não era um rapazinho, era um escriba, um cara de entendimento. Ele disse para o Senhor assim: Senhor, eu vou te seguir por onde tu fores. Ele falou: negativo. Você está me escolhendo? Eu não te escolhi. Negativo. Aí ele passa em outro lugar e vê alguém e fala: você vem e segue-me. Ele sabe quem ele chama. E ele sabe quem ele escolhe. E ele não escolheu você errado.